dentro do sistema iniciático, que é enlevo, é elevação, né? Então, é uma cultura em que o mestre é uma cultura, mas qual? Também não sei. Numa dessas, você citou que quando o adjunto partia, ele partia com 7 mestres, cada um com 7, formando 49. Existe alguma relação de que cada consagração deve ter a 49 luas? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Que eu observo você falando isso aí, você me lembra de Tia Neiva. Tanta coisa que ela deixou de tratar para evitar que nas mentes houvessem associações de pragmatismos, por exemplo, a hipótese, o risco da hipótese. Então, na doutrina não há hipótese. Ou você sabe, ela fala assim, meu filho, isso foi uma lição para mim quando eu comecei com a centelha. Eu falei, meu filho, ou você sabe e expõe doutrina, ou você sabe e expõe, ou você não sabe e se cala. Nunca se aventure. Não há hipótese na doutrina. Extraordinário, né? Nada é hipotético. E, curiosamente, tudo que é hipotético nós temos que aprender a trabalhar para eliminar. Eu não diria eliminar, mas para transformar em ajuste prático, objetivo, sintético, mais claro, definido. A lógica, coerência, bom senso, certo? Sem perder o aspecto místico envolvente, né? A introspecção, a reflexão, mas não com o fantasma da hipótese do eu acho, desconfio, almejo, né? Talvez é bem provável, se, não. A introspecção como busca íntima, mesmo sem a resposta, é evidente, mas de alguém que está tentando, de alguém que está caminhando para o que existe de maior tesouro em si mesmo, que é seu próprio íntimo, seu próprio coração. Eu trouxe ideias como freio de mão. Tia Neiva sempre falava, pausa, do adjunto. E também, logo a posterior, do continente. O que você poderia dizer para a gente, explicando melhor o que seria essa relação do continente e o adjunto? O xodó. O xodó dela foi o adjunto, né? O continente. Isso tem muito mais coisas do que a gente é capaz de entender assim, a grosso modo, porque ela uma vez me confidenciou, pouco antes de uns 2 anos antes de morrer, que ela só desencarnaria tranquila. Como é que é? Que ela falou, Bálsamo, você vai morrer sossegada quando deixar meus filhos. Bálsamo, você vai morrer sossegada quando deixar bem esclarecido para os meus filhos a importância da herança transcendental. O Vale é uma gigantesca referência de transcendências. O Vale, em todos os aspectos, é referência de transcendências. Desde a força construtiva, que é uma herança transferida, que estava nos reservatórios, universais, ao sistema kármico. Tudo que congrega o aspecto kármico de nossas passagens são outras heranças, mas tudo é herança. Como o adjunto ele é consagrado, nós somos consagrados dentro de herança, quer dizer, o que é que cada consagração dessa, em 1º de maio, o que é que justifica? Tudo são referências, são herança transcendental. E a referência que congrega o adjunto, basicamente é Esparta. E muitas vezes muitas vezes nós temos continente onde o adjunto maior é o adjunto. Você entendeu? E esse adjunto tem uma dívida extraordinária com esse povo, numa referência. Nós temos o adjunto que o povo tem uma dívida extraordinária com esse mestre, numa referência. Nós já temos adjunto em que esse mestre está na condição desta responsabilidade e não é o adjunto. O seu adjunto é um dos seus sétimos. Então, aí é quando eu te digo, a coisa é muito, você entendeu? Então, todos os nossos acontecimentos, inclusive,
Eu vou citar um exemplo aqui, porque eu acho que fica até bom para se entender. Uma das minhas grandes preocupações na minha convivência com o Nestor, na condição como regente Araquém, ele como trino Araquém, especificamente, você está gravando, está falando, e eu falei várias vezes com ele, falei, Nestor, me preocupa muito seu relacionamento com alguns adjuntos, porque considerando a sua importância como Leônidas, e considerando que grande parte desses adjuntos foram generais de influência em Esparta, e que foram generais que te traíram, levando sua própria filha para os braços de Alexandre, e ainda cometendo o cúmulo da atitude de se unir ao próprio Alexandre, às tropas de Alexandre, para a conquista de Atenas e Esparta. Então, que traumas estão neste relacionamento? Quais os cuidados que, por exemplo, se eles soubessem, tomariam mais com você, e você sabendo que cuidados mais deveria você tomar, né? Como o seu Mário, sei que isso é um documento, então eu vou abrir uma exceção. Seu Mário, uma só de suas encarnações justificava a condição que ele estava. Você compreende? Uma só. Então, eu, por exemplo, me preocupa muito essa, eu pode dar a impressão quando leva a sério, por exemplo, por que eu sou regente Araquém? Realmente eu respeito muito, explico, tenho certeza que talvez mais do que a maioria dos médiuns normalmente, do que seja Araquém, do meu pouco conhecimento, mas sei da importância. Meu Deus, é o mestre responsável pela lei de causa e efeito, pelo transporte dos espíritos. Quer dizer, um espírito, só o fato de ser responsável pela lei de causa e efeito que governa a Terra, dá a dimensão da importância desse espírito. Então é uma honra para qualquer espírito representá-lo, não é? Então, mas pode dar a impressão de que eu não dou muita importância, mas não, me importa, mesmo sem justificar em mim o porquê, pela ausência de afinidade com o primeiro, né, que é notória, e por ele também nunca ter me levado muito a sério, mas me preocupa pela minha condição kármica, o que é que me coloca nesta condição de adjunto. Eu não me sinto com qualidades para ser, mas sou. Por quê? Então, como eu não percebo qualidades, não presinto na minha herança histórica, no meu quadro, herança de um grande sacerdote ou qualquer coisa parecida, então é por necessidade kármica. Então o que é? Por que eu sou? Por necessidade. Associada a gabarito, não importa, mas sempre há uma necessidade. Não existe merecimento sem necessidade. O fato é que dentro deste quadro nosso aqui, tudo tem uma relação com herança. E se o povo bem soubesse o componente, o adjunto, tanto o adjunto teria mais cuidado em relação aos componentes, quanto os componentes teriam mais cuidado com os componentes em si, como com esse mestre. Porque o que pode estar em jogo é uma coisa muito além do simples relacionar-se com afinidade, mas uma estrutura totalmente kármica, totalmente pendente de manipulação, dependendo justamente do ajuste de sintonia, de tolerância, de humildade e de amor. É extraordinário que nos congrega, porque um continente está agregado, são valores demais. São valores demais. E nós podemos afirmar que os componentes mais básicos, mais fundamentais, não são construtivos, são destrutivos. Por Deus estamos reunidos, mas o campo de atração magnética que nos reuniu aqui é totalmente negativo, é kármico, é dívidas do passado. É dívidas do passado. Então, o adjunto, inclusive, ele precisava até esclarecer um pouco mais o povo dele, porque, por exemplo, um componente Ulissi, ele pode estar com raiva da Edelvis e deixar de procurar e me procurar. E pensar que eu tenho para dar. Mas muitas vezes a resposta do problema, eu posso ter palavras, eu posso ter um estado de compreensão diante da pessoa mais do que ela. Naquele momento, por não estar na relação do envolvimento. Mas o que ela pode estar procurando, o que está atuando ela, está num quadro que tem relação com ela, com o continente. Então o que eu tenho para dar? Então ela precisa muito mais de uma força de manipular, via o seu mestre, ela vai só encontrar lá na sua fonte. Comigo não tenho nada para dar. E posso estar falando e falar mil coisas bonitas, mil coisas construtivas, pouco. O que é fundamental para que ela receba o efeito, o benefício, que é o resultado da manipulação, que é o resultado muitas vezes de uma passagem, não está comigo, está lá, está no seu mestre, está com o seu mestre, compreendeu? Então tem coisas entre nós que transcendem muito esse relacionamento da visão social, ou da visão da pura psicologia ou
mas fundamentalmente espiritual. Diria, inclusive, que certas heranças dentro do continente nunca viriam via mim. Por quê? Porque o adjunto maior é o Arjuna Rama, é o Arjuna Rama do continente, é a multiplicação, é a referência do continente. Então, dele, o povo, ele, Deus. Deus, eu, o povo. Você compreende? É uma coisa. O que Tia conseguia trazer do céu é pelo que ela ofereceu da terra. Então fala-se sempre em força decrescente. A mais alta expressão da força decrescente é o continente, realmente. Inclusive a base mais precisa para a manifestação da força decrescente de oráculos é o continente na Terra. Por isso ele é fundamental. Mas ele é fundamental no mestre pelo que ele agrega, pelo que ele concentra, pelo que ele eleva. Então, ele é fundamental pela força crescente que oferece ao ministro para a decrescência das forças. E esta força decresce pela estrutura crescente. Entendeu? O poder decrescente da Tia se compôs pelo que ela ofereceu em força crescente. Então, o que ela conseguiu no amor conquistar aqui, certo? Semelhante atrai semelhante. Então, nada é por acaso, nada é de graça, nada é à toa. Então, ela conseguiu proporcional ao que fez. Compreende? Então você vê que isso nunca foi tratado. Então o poder de Deus nunca foi falado, a não ser numa intimidade, lá, como é Deus numa madrugada perdida, com um Caldeira perdidamente, com um Alberto, com um Nestor, uma das muitas lições esquecidas, uma das muitas lições que ficaram por aí, nossas coisas do dia a dia. Então muita coisa deixou de ser exposta, de ser transmitida, de ser, não? E essa é uma delas. Fala-se sempre na força decrescente. Pois é, mas ela precisa de uma crescente. E o continente é a base da força crescente, quer dizer, então é proporcional a minha harmonia com o meu povo entre seu povo, ninfa com ninfa, mestre com mestre. Essa nossa relação vai se compondo. Ela é fundamental dentro da estrutura básica, na manipulação de karma e karmas. São karmas individuais e muitas vezes agregados, claro, só poderiam estar agregados se houvesse uma razão coletiva na herança transcendente. Como é que vai congregar um povo? Ele vai ter sustentação. O que é que os catalisa se não há uma razão? Não se catalisa por palavras, não se catalisa por beleza, não se catalisa por intelecto, não se catalisa por inteligência, se catalisa por energia. É lã magnético, é relação magnética. Então o povo se agrega, se afina por uma necessidade, por uma razão extrafísica. É uma estrutura magnética. Ali tem heranças transferidas, construtivas, mas a base é magnética e ela é destrutiva, ela é kármica. Daí a importância do continente. E o estímulo da razão evangélica, da percepção iniciática nos continentes, tem que ser tratado com muito carinho. Eu nunca poderia, em nenhuma aula, em nenhuma reunião, sendo convidado por qualquer adjunto, dividi-lo. E mesmo, por exemplo, se me faculta o radar, e é uma estrutura de reunião iniciática, quer dizer, a nível de iniciados, eu tenho que estar sempre que houver uma margem, eu nunca posso dividir essa cultura. Porque a razão do nosso sucesso é essa cultura. Os continentes precisavam ser mais zelados, mais guardados, mais resguardados, mais ensinados, mais informados. Você entendeu? Então é muito além dessa visão tradicional que está se tratando aí. Muito além. Bom, partindo desse seu conceito... Não é meu. Não, partindo do conceito, do seu conceito, aliás, do conceito que você está nos passando, que você viu, a gente chega à conclusão de que a doutrina é mais um processo científico do que religioso. A base de manifestação de todas as ciências, na realidade, foram núcleos religiosos. O que é a vida sem religião? Mas aí falamos na religião que nos ensina, pelo despertar da visão de Guattari 108, falamos em religião com a mais profunda atitude religiosa, que, ou seja, não é a visão religiosa da tradição, mas o ato de religar-se a si mesmo, ou seja, o ato de religar-se com o eterno, com os aspectos da eternidade, com o único aspecto criativo nesse universo, que é o próprio Espírito. Aí sim, é essa religião. Aí sim, tudo é religião, e o resto são manifestações de momentos inspirados desta atitude de religiosidade. Via mediúnica, desde a inspiração da máquina, do avião, do gravador, da televisão, tudo via inspiração mediúnica.
tudo via interiorização, tudo via manifestação de alguém que no momento da sua condição física ou psíquica conseguiu que o Espírito trouxesse a manifestação. Aí sim, todo o princípio é esse. Tudo vem do Espírito. Sempre a base religiosa. Tudo é parte do Espírito. E a ciência? A ciência é como a forma da lógica. O resultado. A doutrina também é um processo lógico. Mas é impossível você separar. Porque é o seguinte, a preocupação quando se estabelece fé e ciência, amor e ciência, fé e razão, veja bem, para começar, nem a dimensão disso se tem. Mas pegando bem vulgarmente, bem na estampa, bem na aparência, eu tenho necessidade de ganhar dinheiro. Aí então eu sento aqui, oh, meu Deus, me ajuda a ganhar dinheiro e continuo aqui. Quer dizer, eu tenho fé que Deus vai me ajudar e tudo mais. Então, aí o que é ciência? Aí então a ciência, faça de tua parte, eu farei da minha. Então eu levanto e ajo. Isso é como ciência. Então, primeiro, prece estabelece ciência e amor, pensa-se em visão. Conceito religioso, Deus o que não se pega e se apala, mas que se sente, eu creio em Deus. Ciência como estrutura formal de máquinas. Não, já é mas é também uma visão. Mas nós estamos falando como mestres, como iniciados. Né? Então falamos na ciência do comportamento, falamos na ciência do relacionamento, falamos na ciência do autorrelacionamento, falamos na ciência da busca do desenvolver, da luta em desenvolver aquilo que eu concebo pelo processo religioso como estrutura filosófica, mas que pela prática, ou seja, pela ciência da atitude, correto? Então você vê que esses aspectos são muito amplos, mas um nunca, em nenhum aspecto, sobrevive sem o outro. Mas tudo com fonte aonde? Nesse estado de espiritualização, nesse estado de interiorização, nesse estado de religar-se. Religião como religare, religião como religar-se a essa estrutura criativa e eterna que é a estrutura do Espírito. Aonde está a verdadeira ciência e o verdadeiro amor. Voltando num conceito em que tinha... Não é conceito? Alguém já disse para você que você é muito chato? Voltando não, tratando de uma realidade muito atual, a vida de ti é o doutrinador. O doutrinador. O que tem? Gostaria que você falasse sobre este homem, o doutrinador. Ou esta figura, ou este médium. Tanto o doutrinador quanto o apará são duas expressões que estão se formando, que estão se compondo, que estão se conquistando interiormente para serem realmente aquilo que ela precisa do doutrinador e do apará. Nós estamos em formação. Não existe doutrinador formado. O doutrinador é um estado constante e ininterrupto de formação, de estruturação e de preparação, assim como o apará. Acredito que nós estamos próximos de um estado que possa ser considerado ideal, mais uns 3, 4, 5 anos. Aí nós começaremos a ter um doutrinador, ter um apará. Nós estamos nos preparando, nós estamos nos formando, nós estamos nos compondo. Quando é que começaremos a perceber o doutrinador e o apará? Nós começaremos a percebê-los pela definição, pela precisão, pela segurança, pela convicção, pela simplicidade. Mas num aspecto sempre eu acredito que irá ser mais marcante em todas essas caracterizações construtivas. É o gabarito de discernir, decidir e agir. Nós temos que chegar a um tempo que nós não vamos poder ter dúvidas mais. Esse volume de dúvidas que nos assolam. Você percebe que entre o sentimento e a razão constantemente que nos sacode, da hora que acordamos à hora de dormir, nós somos ainda muito inseguros, muito frágeis, muito fracos. Nós ainda nos damos ao luxo de prevalecer o karma em tantos aspectos, né? de repelir o sistema quando não compreendemos. Né? Nós somos ainda muito incompreensíveis. Então, e o doutrinador dos sonhos da clarividente e o apará dos sonhos da clarividente, ele é muito mais seguro, ele é muito mais definido, ele é muito mais... A precisão do discernimento mental dele entre o justo e o injusto, o falso e o verdadeiro, o certo e o errado, é muito mais além do que isso que nós estamos oferecendo. Então, mas eu acredito que mais uns 2, 3 anos, nós vamos começar a descobrir esses doutrinadores, alguns já chegando a essa condição, porque também não serão todos. Né? É para todos a doutrina, mas de poucos.
Então, alguns irão conseguir. Como ela fala na carta de 81, junto a mim, em direção à porta estreita, está comigo o doutrinador. Quantos estão dispostos ou vão ter estrutura para a porta estreita? E o doutrinador e o apará é aquele que está disposto a esta porta estreita. E essa porta estreita, e o próprio Jesus nos alerta sobre ela 2000 anos atrás, quando fala que inclusive muitos tentam passar por ela. Muitos tentam e pouquíssimos conseguem. E o doutrinador é um resultado disso. O doutrinador e o apará é aquela figura que não está se preparando para a fuga dos problemas, mas para a solução dos problemas. É aquele que chega no problema, ele tem a precisão de partir para solucioná-lo da melhor maneira possível, para que acabe ou para que ele se transforme e dê espaço para que venha outro. Por quê? Porque a sua função é problemas mesmo. A sua função não é a paz. A sua função é a guerra. Para fugir da guerra, todos estão se preparando, todos querem fugir da guerra. E o doutrinador é aquele que é consciente de que na transição de um milênio é impossível se pensar no mundo sem guerra. O mundo será de guerra, é de conflitos, é o mundo da espada. Então precisa de alguém pronto para tentar, estar pronto para trabalhar em função disso. Não é fugir do problema, não é erguer o muro e se ocultar dos problemas, não. É se preparar para Jesus. O que for, eu estou aqui. Então é aquele que está trabalhando para isso. Perfeito? Com barra, zero barra. Barra, zero barra. Essa é a voz das regiões, né? Esse é o doutrinador. E esse também é o apará, né? É isso aí. Nós estamos com 1 minuto, 1h44. Eu estou observando o tempo lá e acho que há uma exploração de mão de obra da sua parte aqui. Eu vou telefonar para a CUT, CGT, né? E tal. Então fica esse. Final para você. Está aberto. O próprio assunto que você muito inspirativamente puxou. A minha maior esperança, primeiro, de ser um desses doutrinadores. Eu gostaria, depois desse investimento todo, eu acho que a maior decepção da minha vida é não conseguir ser esse doutrinador que quem me rege espera de mim. Perfeito? Deus me livre. Isso eu gostaria de, esse investimento até agora aplicado em termos de tempo, de cultura, de desperdícios, de dores, de alegria, de tudo, que resultasse pelo menos no aproveitamento de eu conseguir ser um doutrinador. Não é ir até onde Deus determinar. Mas a esperança de que os lírios só surgem do lodo. Realmente não tem jeito. Não tem jeito. Lírios só do lodo. E nós não podemos... Até esses dias comentando que nós estamos num barro danado aqui no Vale, eu até comentando com o pessoal, ele falou, uma coisa nós não podemos reclamar, é do barro. Eu nunca vi um barro tão bom, é de primeira qualidade. Né? E pode ter certeza que componentes para o lodo, nós já fomos atacados, atingidos de muito jeito e ainda continuamos. E isso são componentes naturais da porta estreita. Então, temos lodo, graças a Deus já temos lodo. E um lodo que nunca falta elementos para compô-lo. Mas eu já começo a perceber que começa a surgir alguns lírios, compreende? Pequenininho, você olha assim, desconfia, não estou vendo ninguém não, né? Mas tem algumas coisas agradáveis, você repetidamente é surpreendido por um médium, uma manifestação assim, certo? Bonita, assim, você vê que ele está crescido, ele está amadurecendo, daqui a pouco ele leva outro escorregão, você vê que ele, puxa, eu me enganei, mas você percebe que não, é o componente natural. Aí eu me lembro que quando ele desajustava, ele passava uma semana, ficava um mês sumido. Não, aí eu vejo ele levando o escorregão agora, daqui 15 minutos ele está de volta sorrindo. 15 minutos. Observa que nós temos, inclusive, como iniciados, uma margem de... há uma tolerância espiritual para um máximo de 8 horas de desequilíbrio. É permitido a cada mestre 18 horas a 8 horas? Se ele é recém-formado, recém-consagrado, ele há um limite, é tolerável 8 horas. Agora, a partir do momento que ele sabe disso, cada vez menos é tolerável o tempo que ele leva. Então, quanto menos tempo você levar nisso, é para você a grande vantagem. Né? Eu analiso muito duas coisas com as quais eu peso a minha ignorância. Primeiro, a capacidade com que tia tinha de falar com o mínimo de palavras o máximo de valores. Eu fico horrorizado comigo o tanto de palavras que eu tenho que usar para explicar as coisas mais simples. Né? Como essa nossa entrevista, eu já fico frustrado comigo, eu falo, meu Deus, como eu falei, né? Então, aí eu lembro da tia e falo assim, olha que distância, né? Por mais que eu faça nesse plano, acho que desencarnando bem, né? Tipo o mestre que cumpriu seus deveres, para olhar ela vai ter que arrumar um binóculo, né?
Segundo, o tempo que eu levo para me reequilibrar nos meus impactos. Eu tenho batido recordes, você entendeu? Fico muito feliz, mas recordes de horas. Né? Mas, finalizando, está surgindo o doutrinador e o aparado. Todos que chegam têm a mesma oportunidade. Como o sol que brilha sobre justos e injustos, aí o sistema é Jesus, a doutrina. Então, sem olhar a quem, né? Não importa a condição social, financeira, política, partidária, não, a doutrina está. Então, basta o indivíduo se dispor, tudo lhe é oferecido. Conseguir mais ou menos, conquistar mais ou menos, depende de cada um. Não é? E a esperança, eu tenho certeza, de uma Coataí pelo seu investimento, mantra por mantra, é que tem aqueles que transcendendo tudo isso, indiferente também, como a doutrina, a partidários, a políticos, a tudo mais, terá aqueles como o templo está sempre, como as leis estão sempre, a doutrina está sempre, o templo está sempre, tudo está sempre, que tem aquele que estará sempre. Não importa a quem, pronto para servir. Este é o doutrinador, este é o apará. E ele está surgindo, onde todas essas mazelas, não importam como venham, são mais componentes carentes de ser manipulados, puramente humanos. E a gente vai cada vez mais compreendendo, superando e conquistando. E salve Deus para você. Só para terminar, essa dela está meio pressa. Existe uma carta que um dia você falou sobre ela, que é muito bonita, me vejo aqui agora na lembrança, Infusão, que talvez fale sobre tudo isso que você... Eu mergulho fundo no abismo do oceano e forma no espaço a obter pérolas perfeitas para enfeitar aqueles que passaram o tempo de brincar. Aí é minha área. Né? Isso é 1978. Né? E tive uma surpresa muito grande, ela mediunizada em fusão, era a Coataí personificando via mesmo, certo? Acima do corpo, acima da própria alma, acima da estrutura transitória, transformista e temporária do seu psique. Era a fusão, era a ligação direta, era a herança manifestada direta. Né? Então, a obter pérolas perfeitas para aqueles que passaram o tempo de brincar. Então, existem milhares de perguntas ainda entre nós, mas as pérolas perfeitas são para aqueles que vão conseguindo ser perfeitos. Então, proporcional a você caminhar, desenvolver essa sua perfeição interior, elas vão se tornando sintéticas e simétricas em você. Assim, é quando aqueles que passaram o tempo de brincar. Então, existem milhares de perguntas ainda entre nós, mas as pérolas perfeitas são para aqueles que vão conseguindo ser perfeitos. Então, proporcional a você caminhar, desenvolver essa sua perfeição interior, elas vão se tornando sintéticas e simétricas em você. Aí sim, é quando esses mistérios, que não existem palavras que descortinem, passam a ser revelados na individualidade.